Bem-vinda a mais um Desafios de Ser Mulher. Ao longo desta última semana tivemos o equinócio de primavera e tive a oportunidade de fazer 3 rituais. Ao longo destes rituais, a palavra que mais ouvi foi equilíbrio. Equilíbrio entre o Sol e a Lua, equilíbrio entre o masculino e o feminino, equilíbrio entre o número de horas diurnas e o número de horas noturnas. Equilíbrio, 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 equilíbrio. Mas permite-me que partilhe contigo a minha opinião de que o equilíbrio é uma ilusão, ou pelo menos o equilíbrio estático. Mas permite que partilhe contigo o que a vida me ensinou sobre equilíbrio. Há uns anos atrás eu vivia em Itália, no meio do bosque, no meio do nada, não trabalhava, portanto vivia off the grid, ou seja, vivia como eu chamo da água da chuva e da energia do sol. E tinha um grande quadro preto na sala e decidi, lua em virgem, planear, organizar, decidi às 7 vou acordar, até às 7h30 vou fazer a minha sessão de yoga, das 7h30 até às 8h30 vou meditar, depois vou tomar o pequeno almoço, depois são as tarefas domésticas e portanto fiz ali um plano muito detalhado sobre como eu queria que fosse o meu dia, para sentir que tinha tempo para descansar, tinha tempo para fazer as atividades que queria fazer e as atividades que tinha que fazer, as atividades da casa. E agora eu pergunto-te, quanto tempo é que achas que este horário, este planeamento funcionou? Exatamente, essa é a resposta correta, é 0, não funcionou dia nenhum. E então decidi, ok, se calhar estou a ser demasiado rígida, se calhar isto aqui dos horários não funciona assim, então vou colocar blocos de horas. 2 horas para tarefas domésticas, 2 horas para fazer os meus hobbies, 2 horas para meditação, yoga, etc, etc. Ok, então fiz blocos de horas e agora pergunto novamente, quanto tempo é que achas que isto funcionou? Correto, provavelmente nenhum dia funcionou. Porque a vida está cheia de imprevistos. Aqui o dia começava e fazia a minha sessão de yoga, a minha sessão de meditação, tomava um pequeno almoço e pronto, e o dia descambava, porque havia sempre qualquer coisa que havia para fazer. E muitas pessoas me dizem, ou ouço dizer, se eu não tivesse filhos, a minha vida era mais estável, era mais equilibrada. Se eu trabalhasse por conta própria, não é? Pudesse decidir e definir o meu próprio horário, a minha vida seria mais estável e mais equilibrada. Ou se eu trabalhasse por conta de outrem, em que ia só trabalhar, fazia as minhas horas, chegava a casa e então fazia aquilo que eu queria, a minha vida seria mais estável e seria mais equilibrada. Então, aqui a questão que te coloco é, eu não tinha patrão, não tinha filhos, portanto não tinha nenhum fator externo que eu pudesse culpabilizar como sendo o fator de desequilíbrio. E no entanto a minha vida não estava a correr como eu planeava. E então vamos aqui voltar-nos para a mestre, para a natureza. O que é que a natureza nos mostra sobre o equilíbrio? Então repara, em 365 dias no ano, temos dois dias em que temos o mesmo número de horas diurnas e noturnas, que é o equinócio da primavera e o equinócio do outono. São simplesmente 2 dias em que temos este equilíbrio de 50-50. No entanto, o nosso conceito de equilíbrio está muitas vezes associado a este equilíbrio de 50-50, de eu preciso de trabalhar X horas e descansar X horas, preciso de fazer X horas, preciso de me nutrir X horas, quase neste 50-50. E isto é uma ilusão, porque nem na natureza isto é alcançado, porque a natureza mostra-nos que estamos mais de um lado e a seguir estamos mais do outro. E este processo dinâmico de ir a ambos os lados. Então, quando nós estamos a tentar alcançar este ideal de equilíbrio, como um equilíbrio perfeito, de harmonia perfeita, de descanso e fazer, isto leva-nos a uma frustração porque depois não conseguimos alcançar. É como falava uns desafios de ser mulher atrás, é tal cenourinha que nos colocam à frente e que estás sempre a tentar alcançar e como não alcanças a cenoura porque é uma ilusão, leva à frustração. E então, qual é a solução? Qual é a solução que mostra a natureza? Qual é aqui a proposta de solução que eu te trago? É 2 coisas. Uma, que o equilíbrio tem a ver com o encontrares o teu próprio ritmo. E o segundo é compreenderes que o equilíbrio pode ser uma fusão entre o fazer
e o ser. Mas vamos explorar cada uma destas ideias. Então, antes de explorar as ideias, o equilíbrio é um estado. É um estado no qual tu sentes uma maior paz interior, uma maior capacidade de resiliência emocional. E o que é isto? A vida está sempre a lançar-nos imprevistos, os acidentes, as urgências. E então, quando tu te sentes mais alinhada, em maior paz interior ou mais equilibrada, é quando tens esta capacidade de ser mais paciente, tolerante, flexível às coisas que surgem no teu dia-a-dia. Então, isto é que é sentir-te equilibrada. E então, quando estás a seguir o teu ritmo, sentes-te mais equilibrada, sentes-te mais paciente. E como é que é isto de seguir o teu ritmo? Vou dar aqui o exemplo, por exemplo, do ciclo menstrual. Então, no ciclo menstrual, tu tens aqui as 4 fases. Então, na fase menstrual é aquela fase de estás nos bare minimum, estás em modo de sobrevivência, só fazes mesmo o que tens que fazer. Digamos que a tua energia masculina, a tua energia de ação está nos valores mínimos. Sendo que, quando entras na fase folicular, ou seja, na fase seguinte, começas a sentir com maior capacidade de fazer. Então pode a tua energia começar a ser a 3 km por hora. Quando chegas à fase ovulatória, estás no pico da tua energia masculina, no teu pico de ação, e podes estar a ir a 6 km por hora, sendo que depois, na fase pré-menstrual ou na fase lútea, voltas a reduzir a tua velocidade e estás a 3 km por hora, e depois entras outra vez na fase menstrual, que estás a 0 km por hora, que é a fase de não fazer. Ou seja, há um equilíbrio, há uma dança entre masculino e feminino, entre fazer e descansar, e é uma dança. E como é que funciona a dança? É conforme tu te sentes bem, conforme é o teu próprio ritmo. E aquilo que acontece na nossa sociedade, quando nós tomamos hormonas ou estes produtos sintéticos, é que nos tiram esta ciclicidade e também nos tiram esta capacidade de saber que dança que nós precisamos de fazer. Que precisamos mais de fazer, se precisamos mais de descansar, ou o que é que estamos a sentir. Porque o que na nossa sociedade nos é exigido é que estejamos sempre em fase ovulatória, ou sempre com a nossa energia masculina mais ativa, sempre a 6 km por hora, ou seja, sempre a correr. Mas isso é incompatível com a vida. Como eu estou sempre a referir, se nós tivéssemos verão o ano inteiro, não havia vida, os frutos, tudo secaria, as árvores, as plantas, não conseguiriam sobreviver. Do mesmo modo que se estiveres sempre em ação, vais entrar em burnout. Então é preciso descobrires aqui esta dança e descobrires o teu próprio ritmo e dançares ao teu próprio ritmo. E esse é o teu equilíbrio, é o teu próprio ritmo. E a outra solução que te apresento é, muitas vezes separamos as ideias, e é importante separar as ideias, como por exemplo fazer um diálogo entre o masculino e o feminino interno, é importante para compreender as diferentes partes, mas é um compreender para depois fundir, para depois unir. Vou dar aqui um exemplo prático, senão isto aqui fica muito no ar. Então, eu gosto de fazer rituais. Fazer rituais é algo de fazer. De preparar, de fazer os anúncios, contactar as pessoas, preparar o espaço, tudo isto é um fazer. Mas é um fazer que eu gosto tanto, que apesar de ser um fazer e de ser da energia masculina da ação, ao mesmo tempo me nutre. E isto, rituais, pode ser assim algo mais, mais fora, mas dou-te o exemplo de cozinhar. Cozinhar é algo que tens que fazer, não é? Precisas de comer, algo para a sobrevivência, é uma obrigatoriedade. Mas podes cozinhar, eu gosto de cozinhar, pensando que estou a criar as minhas poções mágicas, que a panela é o meu caldeirão e que estou a colocar os ingredientes e que estou a colocar as ervas aromáticas de uma forma a balancear energeticamente também. E então, esta era aqui a informação, este aqui era o conhecimento que eu queria partilhar contigo. É importante não ficarmos agarradas a esta ideia de equilíbrio 50-50, porque isto traz a ilusão que leva à frustração, mas sim este equilíbrio dinâmico desta dança entre estes dois opostos, e esta dança que é encontrares o teu próprio ritmo e tentares fazer nutrindo-te. Espero que tenhas gostado destes desafios de ser mulher. Subscreve o canal para que não percas nenhum destes vídeos.
Um grande beijinho e até para a semana.